35 minutos, sou Dinho Mix e estou aqui na Câmara Municipal com o prefeito afastado Carlos Rigenic Júnior. Ele foi convocado para estar aqui hoje e nós vamos explicar para a população por qual motivo o prefeito está aqui na Câmara Municipal hoje. Bom dia. Bom dia, Dinho, a todos que estão aqui presentes. Foi intimado por jornal, inclusive, porque tenho residência própria aqui em Monte dos Perdões. O Oficial de Justiça me encontra em casa e o vereador não consegue me encontrar. Eu não tenho culpa porque não sei da forma que eles querem fazer a coisa acontecer. E hoje estou aqui marcado para as 9 da manhã e já são 9h35, como você mesmo falou, e não deixaram nem contratar o advogado. O meu advogado não está presente, não foi intimado. E agora são 9h35, eu não vou ficar esperando a palhaçada do que eles querem fazer o circo. O circo comigo não tem vez. Então eu quero a justiça dentro da lei. Só isso. Prefeito, por que o senhor está aqui hoje? Foi convocado para estar aqui hoje? Fui convocado para estar no jornal para falar sobre a viagem que eu fiz. Agora, eles têm que verificar o processo que está aí e intimar todos. Correr em greve, muita gente não recebeu a intimação. Então, nós temos que fazer a coisa dentro da lei. Sem a lei, não se faz nada. Então, eu estou indo embora, vocês estão vendo o horário, marco no próximo dia e estarei presente novamente. E não fujo da verdade. Tá certo, então. E quando é que está um rumor na cidade, todo mundo perguntando, e nós também, eu aproveito essa oportunidade de estar com a sua pessoa, o senhor está afastado. Quando o senhor pode voltar? Como o senhor mesmo fala que o senhor já vai voltar, explica para o pessoal como está a situação do prefeito afastado aqui em Bom Jesus. Dinho, só vocês marcarem na rádio, eu vou com o maior prazer explicar tudo sobre esse afastamento também, que fui afastado para não atrapalhar as investigações. À medida que o processo aqui na Câmara já acabou, não estou atrapalhando mais nada. Então, cabe agora a Justiça olhar esse fato e me reconduzir ao cargo. Só isso. O Calé volta? Com certeza. Estamos aguardando o senhor pessoalmente na sintonia. Só marcar a data e me avisar. Prefeito, o processo acabou por quê? O processo que foi movido, que lhe afastou. Por que ele acabou aqui na Câmara? Por decurso de prazo para mim, porque o prazo se passou mais de um ano e o processo não foi terminado. Foi lido e nem terminado. Então, o processo foi por decurso de prazo. Essa é a minha opinião. Tá aí, pessoal. O prefeito afastado. Senhores vereadores, membros da comissão processante, membros desta casa, povo presente, bom dia. O motivo da nossa reunião de hoje é a apuração de uma denúncia que entrou nessa casa contra o prefeito afastado, Carlos Rigenic Júnior, que no final do ano passado, ele apresentou a essa casa um atestado médico, onde ele relatava a sua total incapacidade de administrar o município por um período de 30 dias, e que então a Câmara, diante de uma solicitação médica, e aí escrita, assinada pelo então prefeito, foi acatada. E, decorrendo do período, o município da cidade colocou uma denúncia dizendo que o prefeito afastado já tinha uma viagem programada para Portugal e que esse laudo simplesmente serviu só para que a Câmara autorizasse ele a cumprir essa viagem e não como estava no relatório médico, dizendo a sua incapacidade física, psicológica, mental. E então a Câmara é obrigação investigar essa casa de denúncia. Por isso que estamos. No dia de hoje foi programado já as testemunhas que foram roladas pelo então prefeito afastado, que não compareceram. Simplesmente ele compareceu com um advogado, querendo postergar ainda mais o prazo. A comissão definiu que isso não é possível, tendo em vista já a dificuldade que foi para conseguir as intimações, para conseguir os ARs. Então a comissão, eu, o presidente, o Bruno, o relator e o Guinha membro, decidimos que hoje é o dia marcado, então hoje vai ser realizada a audiência. Dando início aos trabalhos, com a presença da comissão, convidamos a apresentar este plenário o prefeito denunciado, devidamente intimado, bem como as testemunhas de defesa pelo mesmo arroladas.
tendo em vista o não comparecimento de nenhum deles, passo a palavra para os membros que desejarem dela fazer uso. Senhor presidente, bom dia a toda a população aqui. Acredito que nós demos toda e qualquer oportunidade ao prefeito Calé de vir aqui e fazer a sua defesa e trazer as pessoas com que ele enrolou na própria defesa, e ele solicitou que fosse incluso, e ele determinou o endereço onde estariam essas pessoas, e a casa o fez, intimando a todos. Nós temos uma situação que nós temos um jurídico da casa que fez de acordo com o que tem que ser feito, todo o processo, e o atraso, pedindo desculpa a todos aqui presentes, mas o atraso até o início dessa audiência é simplesmente porque o então até advogado do Carlos Virginic, que estava aqui presente, tentou de todas as formas que fosse marcado para outro dia, e nós seguimos como tem sido feito de acordo com o nosso jurídico da casa aqui. Então, acredito que nós damos toda e qualquer oportunidade que seja passado escrito sobre isso, né? Porque acredito que nós não temos aqui que ficar enrolando, dando tempo ao tempo, porque a população, a gente está aqui como posso dizer, como os fiscais, né, do município. E hoje o prefeito está afastado e está recebendo por isso, né? Então nós temos aqui que fazer com essa lei, temos toda a oportunidade para ele fazer defesa, temos toda a oportunidade para ele trazer as testemunhas. Agora não temos mais por que postergar essa data, e acredito que toda a oportunidade para ele foi dada. É isso que eu falo. Tudo bem? Membro, também gostaria de relatar, aproveitando aqui já a presença da imprensa local, dizer que este vereador, nesses últimos 10 dias, tem sofrido uma pressão muito grande por parte do prefeito afastado. Mas a gente tem um juramento, tem que ter um compromisso com a população, e isso tem que ser assumido e honrado. Por isso que estou aqui, tá? Demonstrando a minha boa vontade e, acima de tudo, o interesse maior que é Monte dos Perdões. A cidade não comporta mais estar pagando 2 prefeitos. Então, essa é a oportunidade, ele deveria estar aqui com as suas testemunhas, né? Já que ele não deve, e tentar convencer esta Câmara e esta comissão de que o seu afastamento era necessário. Não fez. Agora não é a Câmara que vai fazer com que ele diga. O momento foi dado, como o Bruno falou. Então, essa fase vai ser passada. E a comissão vai tocar diante do processo. Pelo jurídico da casa, está sendo providenciada a ata, e dentro de alguns minutos ela já estará pronta, que eu pediria que os senhores comparecessem e aguardassem para a leitura e a conclusão desta ata, que vai ser daí para frente uma fase do processo que já vai culminar o julgamento final. O decreto-lei 201, só para os senhores terem noção, qual que é o artigo que o prefeito afastado, Carlos Henrique Júlio, está sendo iniciado, é o decreto-lei 201, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e da outras providências. Então ele está sendo enquadrado no artigo 4º, que diz: são infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Parágrafo 10º. O que ele cometeu: proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro parlamentar.
Então é isso. Agora, não havendo mais nada a tratar neste momento, declaro encerrados os trabalhos e peço a permanência para a leitura e a assinatura da ata. Muito obrigado. Sintonia FM é a rádio que sintoniza você. Sou Dinho Mix e eu estou aqui com o Fernando, o vereador Fernando, e ele é o presidente da comissão de julgamento do Calé. Ele vai explicar com suas próprias palavras o porquê que está acontecendo, qual é o motivo de estarmos aqui hoje. Fernando, bom dia. Qual é o motivo de você ter convocado o prefeito Calé para estar aqui na Câmara hoje? Bom dia, ouvintes da Sintonia. Eu sou vereador da Câmara, né? E também presidente dessa comissão. Foi através do sorteio entre os vereadores. E que tivemos uma denúncia, né, que o prefeito afastado teria dado um atestado falso na Câmara, né, onde solicitava 30 dias do seu afastamento, alegando incapacidade física e mental de administrar a cidade e requereu o afastamento de 30 dias. A Câmara, diante de um atestado médico, um laudo médico, prontamente obedeceu, né? E momentos posteriores houve a denúncia formulada por um morador aqui de Bom Jesus Perdões e eleitor, dentro do Decreto-Lei 201. E aí a Câmara, como órgão julgador, né, como órgão fiscalizador, teve que fazer essa sessão, com o objetivo de ouvir o denunciado, o ex-prefeito, o prefeito afastado, e as suas testemunhas. Né? Então hoje era o momento dele convencer, né, a Câmara que ele realmente estava precisando desse afastamento, não estava bem de saúde, estava com problemas, né? E a Câmara fez todo o trabalho de intimação, de correr atrás, de solicitação, foi dado prazo regimental, prazo aí de 10 dias, e ele, né, como os senhores podem observar, não compareceu. Fernando, essa convocação estava marcada para 9 horas. Ele compareceu às 9 horas e aguardou até às 9h37. Ele disse que excedeu o tempo. Isso tem algum fundamento? Então, esse tempo, segundo a assessoria jurídica, esse tempo ele só é válido no julgamento. Hoje ainda não era julgamento, era apenas uma audiência. Então ele teria todo o tempo. O fato esse que foi marcado 9 da manhã, para as testemunhas que fossem chegando, a gente fosse ouvindo, a gente podia ficar o dia todo aqui hoje. A sessão, a reunião de hoje não é a reunião final, não é o julgamento final. No julgamento final, onde tem a presença de todos os vereadores, aí sim do presidente da Câmara, ele que vai presidir essa sessão no dia do julgamento, aí tem que ser o prazo que diz o rito 201, que é exatamente o horário marcado. E quais são as consequências que ele pode ter por ele ter ido embora? Então, as consequências eu posso ver que foi a perda do direito de defesa. Ele podia ter rolado as testemunhas, né? E aí ele tentaria, né, convencer a Câmara, através das suas testemunhas, através de provas, que realmente era necessário, naquele momento, o seu afastamento. E o que cabe agora a vocês fazerem? Então, agora a comissão novamente vai reunir, né, e seguindo o rito, como foi a entrada da denúncia, que é o rito Decreto-Lei 201, né, agora vai ser processado essa reunião de hoje, né, e vai ser marcado uma nova data para então ser lido o relatório final. Mais algumas palavras? Eu sinto muito triste, sabe, toda essa situação, né? Eu que fui eleito junto com o Calé, tá? Eu não esperava chegar nessa situação difícil para mim, sabe? A gente recebe assim uma pressão difícil, né, nos nossos familiares, mas acima de tudo, né, tem o nosso compromisso com a população, tem a nossa firmeza. Você sentiu de lealdade, você sofreu alguma pressão nesse tempo? Digo que sim, mas... Você relatou na sessão que sofreu 10 dias de pressão. Então, mas essa pressão, tudo faz parte da vida política. Né? Quando a gente entra numa carreira pública, é natural, né, que as pressões venham em cima da gente, a gente que tem uma responsabilidade com o município, que moramos aqui, que amamos nossa cidade, que queremos que as coisas funcionem bem.
A gente tem que ir do lado da verdade. Para encerrar, quais são os integrantes da comissão? Os integrantes estão composta por mim, né, como presidente, e na relatoria está o vereador Ricardo José da Costa Bruno, Ricardo Bruno, e o membro da comissão, o nosso vereador Guinha, que tá, nós três, junto com a assessoria jurídica, estamos dando início, né, bem dizer, já quase finalizando, né, essa etapa aí de apuração, para que então o relatório esteja lido em sessão. Vereador Fernando, muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Dinho, obrigado, ouvintes da Rádio Sintonia. Tenham todos aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e que Bom Jesus Perdões possa então aqui futuramente estar aí galgado no desenvolvimento, estar galgado nas coisas produtivas, né, que eu acho que o município perde muito com essas questões e a Câmara está aí fazendo o seu papel e como vereador eu sou o guardião, né, da lei, nós estamos aí para ajudar o município. Aí foi o vereador Fernando falando para você da Sintonia FM. Diga Mix para a Sintonia e a TV BJP. Obrigado. Vereadores, membros da comissão processante, imprensa local, vereadores da Câmara, retornando os trabalhos e diante da ata já redigida e concordada pelos membros da comissão, farei então a leitura. Ata da reunião da Comissão Processante número 02/2011, constituída para apurar a infração política administrativa do prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões, Carlos de Henrique Júnior. Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2011, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, na presença dos vereadores, membros da Comissão Processante número 02/2011, constituída para apuração de infração política administrativa, tendo como presidente o vereador José Fernando de Oliveira, como relator o vereador Ricardo José da Costa Bruno e como membro o vereador Pedro Domingos de Oliveira, com a finalidade de tomar o depoimento do denunciado, bem como das testemunhas de defesa pelo mesmo anuladas. O prefeito Carlos de Henrique Júnior se faz acompanhar do advogado Dr. Murilo Paz Cavaleiro, OAB 166-244, com escritório na cidade de Atibaia, sítio a Avenida 9 de Julho, número 216, telefone 4411-1290, que verbalmente se apresentou como advogado para este ato e postulou o adiamento da reunião para uma data posterior. Uma vez que as testemunhas de defesa não estavam presentes, que as mesmas não haviam sido intimadas pela Câmara Municipal e que não seria obrigação do denunciado trazê-las para o depoimento. Após mais de 40 minutos de argumentação, quando foi-lhe mostrado que as testemunhas haviam sido intimadas pelo correio através de carta com AR no endereço fornecido pelo denunciado e que a ausência das mesmas ou de alguma delas não impediria o depoimento do prefeito denunciado, bem como das testemunhas que estivessem presentes, o advogado que se apresentou como seu procurador consultou o seu constituinte e ambos se retiraram da Câmara Municipal. Foi registrado que as testemunhas foram intimadas com a R nas folhas 103 dos autos e que até esta data retornaram ao AR com recebimento do endereço denunciado das seguintes testemunhas: Ana Lúcia, folha 105, Dr. Ricardo Yoshima, folha 111, Ilaelso Rodrigues da Silva, folha 113, Dr. Cláudio Sérgio Teixeira Coelho, folha 158, e o Dr. Maurício Uriquela, folhas 157, e que peticionou no sentido de redesignação de sua oitiva, uma vez que foi intimado na véspera desta audiência. Os vereadores, membros da comissão, constataram pessoalmente que essa testemunha estava presente na cidade e que atendeu na unidade mista de saúde pacientes até às 9h30 e retirou-se
sem comparecer à audiência. Em seguida, foi constatado que o prefeito denunciado, embora estivesse presente em plenário, ao ser dado início aos trabalhos, se ausentou, retirou-se do prédio juntamente com o Dr. Murilo Bassa Cavaleiro, sem qualquer explicação à comissão. Também foi constatado que não compareceram as testemunhas arroladas, o que foi constatado por todos os presentes e pelas pessoas abaixo qualificadas. José Adriano da Costa, RG 5-826-9963, brasileiro, casado, aposentado, residente à Rua Bárbara Cardoso, número 69, nesta cidade. João de Oliveira, RG número 3-916-160-2, brasileiro, casado, aposentado, residente à Avenida São João, número 96, centro desta cidade. E Edson de Souza Lima, RG 32-873-783-5, brasileiro, solteiro, carteiro, residente à Rua Nelson Maldi, número 295, nesta cidade. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. José Fernando de Oliveira, presidente, Ricardo José da Costa Bruno, relator, Pedro Domingos de Oliveira, membro. Então esta foi a ata concordada pelos membros da comissão e que será anexada ao processo e posteriormente virá a esta casa um relatório final que aí então será lida na presença de todos os vereadores, presidida pelo presidente da casa, o vereador Paulo Sebastião, e aí então procederá ao julgamento final e a votação do julgamento final do relatório. Nesse momento, passo a palavra ao relator, se quiser fazer algum comentário, alguma consideração sobre a sessão, sobre o ocorrido, sobre o processo, fique à vontade. Gostaria de citar que, com o presidente aqui, Fernando, Guilherme, junto comigo, nós fomos até a unidade mista de saúde e lá nós soube o próprio médico, o Sr. Maurício, que estaria no local, que nós ligamos lá, e falou que ele estaria trabalhando até as 11 horas hoje, para fazer atendimento. E no momento que nós chegamos lá, não estava, já tinha saído depois de uns 20 minutos antes, e a própria funcionária, Sabrina Necati, Fabiana entrou em contato via telefone com o próprio Dr. Maurício, que, indagado por ela, quem seria a pessoa que seria falar com ele, e falaram que era o presidente, no caso do Fernando, o vereador Fernando, e aí ele disse que não poderia atendê-lo, e com isso nós acabamos não contatando o médico. A intenção era tentar ouvi-lo, nem que se fosse um pouco mais tarde, mas lá a condição sendo que o mesmo estaria no município. E como não tivemos êxito e ele não quis comparecer também, mesmo estando na cidade, e morar na audiência marcada, então acredito que nós fizemos a nossa parte e agora nós nos reunimos e vamos dar o parecer final e vamos vamos sim fazer justiça nessa casa. Só isso. Quero parabenizar aqui os trabalhos feitos pelo relator, pelo membro da comissão, o seu total empenho e comprometimento com esta questão. Também o presidente da casa, os vereadores que fazem aqui presente, o senhor vereador Luiz Gonzaga, o vereador Roberto, o vereador Biel também, que essa foi uma luta, está sendo uma luta difícil, haja visto o momento delicado que nós dos Perdões passa, e a Câmara é o único órgão que pode destituir o mandato eletivo de um vereador ou de um prefeito. Bom, então o desejo da Câmara vai ser julgado através do relatório que será expedido pelo relator brevemente, e assim então estaremos concluindo o trabalho dessa comissão. Tá? Agradeço a todos, peço uma vez desculpa pela demora, que a gente procura fazer tudo dentro da lei
os regulamentos para que não haja depois, no momento seguinte, né, uma saída, né, e a Câmara ficar descrédito novamente. Então, esses intervalos se faz necessário para a gente colocar as coisas como realmente tem que ser, tá bom? Então, bom dia a todos, bom final de semana, e segunda-feira retornaremos aqui na sessão. Muito obrigado. Paulo Sebastião Bueno, conhecido como Paulo Delvira, e já foi lido a ata, já encerrou a sessão extraordinária que teve hoje, e aí a gente vai pegar a conclusão final com as palavras do presidente. Ele vai explicar para a gente o que é que está acontecendo e por que foi essa sessão aqui hoje. Então você que está em casa, você que está me ouvindo nesse instante, que está assistindo, vai entender o que está acontecendo aqui hoje. Bom dia, Paulo. Explique para a gente qual foi o teor de tudo isso aqui hoje. Bom dia. É um prazer muito grande poder conversar com vocês e seus ouvintes. Na verdade, o que está ocorrendo nesse momento na Câmara Municipal foi aberta uma comissão processante para apurar uma possível infração político-administrativa cometida pelo prefeito. Então são duas coisas bem distintas uma da outra. Com relação à SEI, que foi instalada aqui na Câmara exatamente no dia 16 de agosto de 2010, essa SEI ela já foi concluída os trabalhos, que se trata de fraudes em licitações aqui na Prefeitura de Bom Jesus. E essa SEI ela já foi concluída. Foi um brilhante trabalho da comissão, e a comissão já emitiu um relatório final que a Câmara também já enviou para todos os órgãos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União. Esse foi o encerramento da SEI. O que está sendo apurado aqui hoje é uma infração político-administrativa. O porquê dessa infração? Que o prefeito afastado, ele induziu a Câmara Municipal a erro. Veja bem, ele precisamente no dia 13 de dezembro de 2010, ele entrou com um pedido de licença aqui na Câmara Municipal. Essa licença foi concedida pelo Dr. Cláudio, médico da Unidade Mista de Saúde, e embora essa licença foi feita com o receituário da licença foi expedida do Hospital Novo Atibaia, que esse médico também trabalha no Hospital Novo Atibaia. E essa licença era para tratamento de saúde por 30 dias. E o que foi apontado nessa licença de saúde foi que o prefeito teria que fazer repouso absoluto por 30 dias, até porque o medicamento que foi indicado para ele era um medicamento de controle, certo? De controle, e até porque ele precisaria até de uma autorização para poder comprar esse remédio, tá certo? Porque é um remédio que realmente exige um certo controle, devido à gravidade da doença apontada na licença. Diante de tudo isso, o prefeito vem na Câmara e pede uma licença, um afastamento por 30 dias para tratamento de saúde remunerado. Então a Câmara, na época, autorizou a essa licença, tá certo? Depois veio-se a notícia que ele, nesse período de licença, ele teria viajado para a Europa com a família. Como já existia um inquérito em andamento na Polícia Federal, certo? Os membros da comissão solicitaram ao delegado da Polícia Federal que investigasse se realmente ele teria saído do país nesse período de licença ou não. Na qual a Polícia Federal fez um brilhante trabalho e trouxe um relatório para a Câmara Municipal dizendo, com documentos comprobatórios, né, comprovando que ele saiu do país no dia 16 de dezembro, a licença era a partir do dia 13 de dezembro, ele viajou para Portugal no dia 16 e retornou no dia 6 de janeiro.
de 2011. Pois bem, e também veio nesse relatório a data que ele comprou a passagem. Então ele comprou a passagem no dia 3 de novembro de 2010, portanto 45 dias antes da licença. Então já foi uma coisa premeditada. Então ele veio e induziu a Câmara a errar. Então ele cometeu sem dúvida nenhuma, está aí os comprovantes, certo? Esses documentos estão todos no nome dele? Estão todos nos autos, estão todos no nome dele. Esse documento foi fornecido pela TAP, Transporte Aéreos Portugueses, certo? Que está todo registrado lá. A data da compra da passagem foi 3 de novembro, a data do voo dele, horário, que foi no dia 16 de dezembro, e o retorno de Portugal no dia 6 de janeiro. E o assunto de hoje é esse aqui, que está sendo tratado aqui. Exatamente isso. A comissão processante foi constituída para apurar essa infração político-administrativa. Tá, ele chegou aqui e esperou o tempo devido e alegou que houve atraso e que não podia esperar mais e foi embora. Porém, quais são as consequências que ele pode ter e quais são os procedimentos que a Câmara vai fazer agora? O que a Câmara vai fazer agora? Vai dar andamento? Vai seguir? Olha, eu acredito que sim, né? Isso compete à comissão analisar agora essa audiência que foi aberta, que os senhores acompanharam, né? A comissão já emitiu uma ata, né, pelo prosseguimento da denúncia. E quanto a ele ter se retirado, isso aí eu acho que é só prejudicial a ele mesmo, porque ele, por 5 vezes, a Câmara Municipal... Ele disse que ele esteve aqui e esperou e a sessão não começou. Não, tudo bem. Então vamos ser bem claros. A Câmara, por 5 tentativas, foi na casa dele para intimá-lo, certo? Não só na casa, como também um possível endereço na cidade de Atibaia, lá, onde o seu filho hoje tem um escritório de advocacia. Isso não foi possível porque ele não foi encontrado, né? Conclusão, só coube à Câmara Municipal a fazer a intimação através de edital, que foram publicados em todos os jornais da região. Atibaense, Atibaia Hoje, o Jornal do Povo aqui de Bom Jesus, a imprensa oficial publicou o edital de intimação. Daí que ele compareceu aqui hoje, né? Estava marcado para as 9 horas da manhã aqui na Câmara Municipal, e até porque ele compareceu. Então ele tomou conhecimento da notificação, tá certo? Ele também não pode alegar amanhã ou depois que não foi intimado. Tanto é que ele compareceu no dia de hoje. Agora, quanto ao atraso no início da audiência, isso é uma coisa interna, isso acontece normalmente. Você pode ir numa audiência no Poder Judiciário, marcada por uma determinada hora, e atrasa 20 minutos, meia hora, 1 hora. Isso, entendeu? Isso é perfeitamente normal. Se a comissão apurar que realmente ele usou de má fé o fato de ter pedido o atestado e o afastamento, ter ido para benefício próprio para Portugal, isso gera um processo de cassação? Sem dúvida nenhuma, até porque os documentos já estão nos autos e está comprovado que houve uma fraude, ele usou de má fé, sem dúvida nenhuma. Paulo, para encerrar e concluir, por causa do nosso tempo está curto, comenta-se na rua, segundo informações, que o prefeito foi afastado pela Câmara Municipal. E a gente sabe que é pela Promotoria. Explica para o pessoal que está em casa realmente por que o prefeito está afastado. E esse processo agora também pode caçá-lo, ele não vai ser afastado. Se caso for a conclusão, ele poderá ser caçado, é isso? Exatamente. Foi muito boa a sua pergunta, porque realmente a população ainda tem um pouco de dúvida sobre o afastamento do prefeito. Quem afastou o prefeito foi o Ministério Público. O Ministério Público moveu uma ação civil pública, certo? Contra o prefeito por fraude em licitações. Então, estão lá, acostados na ação, certo? A fraude que o prefeito cometeu em licitações com relação a festas aqui em Bom Jesus. Então, quem pediu o afastamento do prefeito foi o Ministério Público. E a juíza, a doutora Fernanda Graberti, deferiu o pedido de afastamento. Então, ele está afastado por fraude em licitações. Isso se trata de um crime de responsabilidade.
Porque no Decreto-Lei 201 tem duas versões. O que lá está explícito o que é um crime de responsabilidade. Foi o que ele cometeu, crime de responsabilidade. E isso, quem julga é o Poder Judiciário. Agora, quem julga infração político-administrativa é a Câmara, que pode culminar com a cassação. São duas coisas bem diferentes. Então, o afastamento dele é devido a esse crime de responsabilidade que ele cometeu. Que é uma parte do que está sendo julgado hoje. E desse crime, ele ter sido afastado pela promotoria, o fato de ele estar recebendo salário e perdão está pagando por 2 prefeitos, isso é devido ao quê? Olha, quando o Ministério Público propôs ação civil pública, o Ministério Público pediu que ele fosse afastado sem vencimentos, tá certo? E a juíza deferiu o afastamento dele com vencimento. Isso fez com que o próprio Ministério Público recorresse dessa decisão da juíza, tá certo? Para ele não receber o salário. Mas isso ainda não foi julgado e não foi apreciado quanto a ele, se ele tem o direito de receber ou não. Até porque até agora não foi julgado isso ainda. Paulo. Agora, quanto aqui na Câmara, ele está respondendo um processo de infração político-administrativo. Isso não pode ser afastado. Se for a julgamento final, ele pode ser cassado. Porque não compete à Câmara afastar. A Câmara compete julgar e cassar o mandato. Por infração político-administrativa, a Câmara pode fazer isso. Em caso do Ministério Público, então, ele pode voltar a ser prefeito, poderá voltar a ser prefeito. Não. E que ele foi afastado até que as investigações fossem apuradas. Haja visto que já foram apuradas, então a qualquer momento nós podemos ter o Calé de volta. Não, eu não acredito que seja tão simples assim. Não é a qualquer momento que poderá ter ele de volta. Até porque o próprio diz isso. Ele. Bom, tudo bem, eu acho que é até um direito dele falar isso. Mas até porque, hoje mesmo ele falou isso. Até porque o que ocorreu foi o seguinte: como devido ao afastamento dele, pelo Poder Judiciário, o que ele fez? Ele entrou com um agravo de instrumento no tribunal, certo? Para tentar, através desse recurso, tentar voltar. E o que o tribunal julgou? O tribunal julgou que não daria efeito suspensivo, certo? O tribunal não concedeu efeito suspensivo para que ele voltasse. A partir daí, o próprio tribunal encaminha a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, tá certo? Então a Procuradoria-Geral de Justiça ainda tem que se manifestar, depois tem que voltar para o tribunal julgar o mérito do agravo. Então isso é uma coisa que vai demorar um bom tempo ainda. Não acredito que ele tenha condições de voltar num curto espaço de tempo. E esse processo que está aqui na Câmara, quanto tempo demora para ser julgado? Que poderá ter a cassação do prefeito? Quanto tempo? Em curto espaço? É infração política administrativa. O decreto-lei, o decreto-lei 201/267, ele dita o rito de como que é o procedimento na cassação, tá certo? No processo de cassação. E o prazo é 90 dias. São 90 dias, não é 90 dias e meio nem 91, são 90 dias corridos. Portanto, o prazo começa a contar a partir do momento em que o prefeito é intimado. E ele foi intimado para tomar conhecimento desse processo no dia 22 de agosto. Então, a partir do dia 22 já começa a contar 90 dias. Começa a contar os 90 dias. Acredito que já se passaram, acho que uns 40, 45 dias. E no caso a comissão opte por uma cassação, ele pode recorrer a isso ou isso não tem volta? Não. Se a Câmara julgar e cassar ele, aqui na Câmara não compete mais recurso, só no Poder Judiciário. Tá certo? Tá certo, Paulo. Muito obrigado por suas explicações. Fica aí a oportunidade aberta, quando precisar da sintonia, estamos à disposição. Ok, foi um grande prazer e estamos aqui à disposição a qualquer momento que vocês queiram vir consultar alguma coisa aqui sobre esse processo, estamos à disposição e às ordens. Tá certo. Sou o Jim Mix, falei para Sintonia e para a BJPTV. Até já.